Fala meu aluno, minha aluna, professor Diogo Neves na área, novamente para mais uma aula de biologia. Como é que vocês estão? Sangue no olho para mais uma aula? Vamos que vamos, hein? E ó, objetivo, foco, concentração, pitbull, tem que estar sempre focado no seu objetivo. E antes de começarmos essa aula, eu queria pedir para vocês aí compartilharem o meu vídeo, compartilhar essa aula, ativar o sininho para as notificações chegarem até vocês as próximas aulas e divulgar para os seus amigos aí, pois essas aulas aqui estão sendo para ajudar todos vocês que estão nesse momento complicado aí de pandemia, beleza? A aula de hoje é sobre tipagem sanguínea. Creio que você deva saber o seu tipo sanguíneo ou não, mas independentemente disso, eu vou passar para vocês agora uma noção básica aqui acerca desse tema. Primeira coisa que eu tenho para passar para vocês é sobre o sangue. Temos que saber o que é o sangue. O sangue, ele é um tecido vivo, aonde ele vai ter 4 constituintes básicos, começando pelo plasma, depois eu tenho as hemácias, depois eu tenho os leucócitos e, por último, as plaquetas. Então, ó, o sangue é um tecido vivo. Professor, como assim o sangue é um tecido? Um tecido como a minha pele? Sim, porque um tecido, nós sabemos que para formar um tecido, eu tenho que ter um conjunto de células. Então, um conjunto de células formam um tecido e, futuramente, um conjunto de tecidos formarão um órgão. Então, olha só, o sangue, ele tem os seus constituintes, ele tem as suas células. E esse conjunto de células vão formar o nosso sangue. Então, por isso que eu posso dizer que o sangue, ele é um tecido vivo e possui os 4 constituintes básicos aí. A começar pelo plasma. Galera, anota. O plasma é a parte líquida do sangue. É isso mesmo, é isso que você está vendo. É a parte líquida. E essa parte líquida, o plasma, que vai levar, vai fazer o transporte de substâncias para o seu organismo, para o seu corpo. Então, olha só, o primeiro constituinte básico do sangue é o plasma. E o plasma é a parte líquida do sangue. E é no plasma que vai ocorrer o transporte de substâncias, beleza? De substâncias, nutrientes, excretas, tudo isso ocorre no plasma, a parte líquida no sangue. Segundo constituinte, as hemácias. Agora presta atenção. Nível pitbull. As hemácias, ela pode ser chamada de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então você pode se deparar com essas 3 nomenclaturas: hemácias, glóbulos vermelhos e eritrócitos. As hemácias podem ser chamadas de glóbulos vermelhos, eritrócitos e propriamente hemácia. Então essas 3 nomenclaturas podem cair na sua prova e se você se deparar com uma dessas 3 nomenclaturas, vocês vão saber que é a mesma coisa. Elas se referem às células do sangue. Então anote o conceito de hemácias. As hemácias são células sanguíneas que transportam o oxigênio dos pulmões para o restante do seu corpo. Ou seja, o seu pulmão está tendo oxigênio aqui. As hemácias vêm, transportam esse oxigênio para o tecido do corpo. E as hemácias também pegam o dióxido de carbono que se encontram nos seus tecidos e levam para os pulmões. Ou seja, no momento que você estiver fazendo a respiração, puxando o oxigênio e liberando dióxido de carbono, as hemácias vão estar trabalhando também juntamente nesse processo, porque as hemácias, você respira, puxa o oxigênio, as hemácias levam para o restante dos tecidos. E também as hemácias vão lá, pegam o dióxido de carbono dos tecidos e levam para os pulmões, para que eles possam ser eliminados no processo de respiração. Beleza? Agora olha só, vou te dar uma dica nível master. Se liga, anota, destaca, colore aí, coloca um coração, estrela, faça alguma coisa para chamar sua atenção. É importante essa informação. Nós sabemos que as hemácias, elas podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. E elas desempenham essa função do transporte do oxigênio para o corpo e do dióxido de carbono do corpo para os pulmões. Mas as hemácias, dentro das hemácias, nós temos as hemoglobinas. Professor, o que são as hemoglobinas? As hemoglobinas são proteínas que atuam justamente nesse processo de transporte aí do oxigênio e do dióxido de carbono. Então, se na sua, se na sua prova vier falando que as hemácias fazem esse transporte, tá certo. Mas se ela falar que as hemoglobinas fazem, tá certo também, porque as hemoglobinas são proteínas que se encontram dentro
das hemácias, beleza? E lembrando que as hemoglobinas, elas são constituídas por ferro e são as hemoglobinas que dão essa coloração vermelha ao nosso sangue. Então as hemoglobinas são proteínas das hemácias, as hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos e as hemácias fazem esse transporte do oxigênio para o restante dos tecidos e o transporte lá de pequenos soldados, pequenos combatentes que atuam no sistema imunológico. Esses combatentes são chamados de glóbulos brancos. Então os leucócitos são nada mais, nada menos que os glóbulos brancos. E são os leucócitos, os glóbulos brancos, que irão dar o combate quando um micro-organismo adentrar o seu corpo. Professor, como assim um micro-organismo? Uma bactéria, um protozoário, um fungo e até um vírus também. São esses glóbulos brancos, esses leucócitos que vão dar o combate para poder eliminar esses micro-organismos. E por último, nós temos as plaquetas. Então anota aí, as plaquetas também são células sanguíneas responsáveis pela coagulação do sangue. Professor, o que é a coagulação do sangue? Vamos pegar um exemplo. Você está pedalando. Alguém gosta de pedalar? Eu gosto. Pedalar é bom. Você, além de ficar forte, você observa mais a natureza ao seu redor, você oxigena o seu cérebro, você se movimenta, se exercita. É saúde. Então, pedalar é muito bom. Se você não tem o hábito de pedalar, eu lhe indico fazer um pedal. É de bastante agregação à sua saúde. Então, vamos pegar o exemplo do pedal. Uma pessoa está pedalando, só que ela está admirando uma paisagem muito bonita. Professor, uma paisagem bonita, me fala aí, a natureza, vamos supor que você vai fazer um percurso, uma trilha. E com isso a pessoa está encantada, árvores bonitas, e de repente ela não vê um buraco à sua frente, ela cai. A pessoa estava andando de bicicleta e caiu. Essa pessoa ela vai sofrer uma lesão em seu corpo, vai sofrer uma lesão nos seus tecidos, e ela vai começar a sangrar. Se você já se machucou, você observou que após você sofrer uma lesão, você começa a sangrar e logo após o sangramento, o sangue na região daquela lesão, ela está mais densa. E depois de um tempo você consegue até descascar aquele sangue. Isso é a coagulação. Isso são as plaquetas agindo para que o seu corpo não perca muito sangue. Então essas são as funções das plaquetas. Você se machuca, você começa a perder sangue e o seu corpo começa a coagulá-los. Ou seja, ele faz que o sangue fique mais denso naquela região, fique com um aspecto gelatinoso para que trave aquele fluxo sanguíneo e você não perca muito sangue. Beleza? Anotaram aí os 4 constituintes básicos do sangue: hemácias, plaquetas, leucócitos e o plasma. Lembrando que o plasma é a parte sanguínea. As hemácias são células sanguíneas que fazem o transporte do oxigênio para o corpo e o dióxido de carbono do corpo para os pulmões. E dentro das hemácias nós temos as hemoglobinas, que são proteínas. As hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos e eritrócitos. Depois nós fomos para os leucócitos, os glóbulos brancos. São aqueles que vão dar o combate contra invasores no seu organismo. E por último, as plaquetas. São aqueles, plaquetas são células que vão atuar na coagulação do sangue. Ou seja, se você sofre uma lesão, você se machuca, você começa a sangrar. As plaquetas entram em ação, coagulam o sangue ali e evita que o fluxo continue, evite que você perca sangue. E é isso aí que nós temos que falar acerca do sangue. Agora nós iremos adentrar sobre os tipos sanguíneos, ou seja, sistema ABO e fator RH. Fica comigo que já já nós voltamos, tá bom?